Elias Hove é o inventor da máquina de costura. Ele nasceu em 1819 e é a história dele que eu quero dividir com você hoje. Elias Hove queria fabricar, ele queria patentear a máquina de costura, mas ninguém sabia ainda como fazer ela tal como ela é hoje, com o buraco da agulha na extremidade da agulha. E depois que Elias Hove teve um sonho, ele acertou esse invento, porque lá no sonho que ele teve, ele viu que os soldados que o perseguiam no sonho, a lança dos soldados tinha um furo na extremidade da lança. E ele vendo isso no sonho, quando ele acordou, ele teve a ideia de botar o furo lá na extremidade. E ninguém tinha tido essa ideia antes, né? E ele teve a partir de um sonho. Então eu fiz um breve compilado sobre a história de Elias Hove. Elias Hove Jr. nasceu em 9 de julho de 1819. Foi filho de Elias Hove e de Polly Bemis Hove. Ele nasceu em Spencer, Massachusetts. Hove passou a infância e a primeira idade adulta em Massachusetts, onde se tornou aprendiz em uma fábrica têxtil em Lowell. Começou a trabalhar em 1835. Após o fechamento de fábricas devido ao pânico de 1837, ele se mudou para Cambridge, Massachusetts, para trabalhar como mecânico com máquinas de cardar. Ele trabalhou como aprendiz junto com o seu primo Nathaniel Banks. Começou a trabalhar em 1838. Hove se tornou aprendiz na oficina de Ari Davis, um mestre mecânico em Cambridge que se especializou na fabricação de reparo de cronômetros e outros instrumentos de precisão. Foi a serviço de Davis que Hove teve a ideia da máquina de costura. Hove não foi o primeiro a conceber a ideia de uma máquina de costura. Muitas outras pessoas haviam formulado a ideia de tal máquina antes dele. Algumas destas pessoas até patentearam seus projetos e produziram máquinas de trabalho, a saber, foram 80 máquinas. Hove originou refinamentos significativos nos conceitos de design de seus antecessores e em 10 de setembro de 1846, Hove recebeu a primeira patente dos Estados Unidos para uma máquina de costura usando um design de ponto fixo. Sua máquina continha as 3 características essenciais comuns à maioria das máquinas modernas: uma agulha com o olho na ponta, uma lançadeira operando sob o tecido para formar o ponto de travamento e uma alimentação automática. A história de como surgiu a ideia de colocar o buraco da agulha na ponta está registrado na história da família de sua mãe. Ele quase se mendigou antes de descobrir onde ficava o buraco da agulha da costura, afirmou a sua mãe. É provável que poucas pessoas saibam como ela surgiu. Sua ideia inicial anterior ao sonho era seguir o modelo da agulha comum e ter o olho no calcanhar. Não lhe ocorreu que deveria ser colocado perto do ponto, e ele poderia ter falhado completamente se não tivesse sonhado que estava construindo uma máquina de costura para um rei selvagem em um país estranho. Assim como em sua experiência real de trabalho, ele estava perplexo com o buraco da agulha. Ele pensou e realmente a ideia veio à luz. O rei deu-lhe 24 horas para completar a máquina de costura. Se não terminasse naquele tempo, a morte seria o castigo para Hove. Hove trabalhou e confuso, e finalmente desistiu. Então ele pensou que foi retirado para ser executado. Ele notou que os guerreiros carregavam lanças perfuradas na ponta. Instantaneamente veio a solução da dificuldade
E enquanto o inventor implorava por tempo, ele acordou do sonho. Eram 4 horas da manhã. Apesar de garantir sua patente, Hove teve dificuldade considerável em encontrar investidores nos Estados Unidos para financiar a produção de sua invenção. Então seu irmão mais velho viajou. Ele foi para longe e trouxe recursos. Então este irmão ajudou muito o Hove. Amasa Bemis Hove viajou para a Inglaterra em outubro de 1846 para buscar financiamento. Hove morreu aos 48 anos, relativamente jovem, em 3 de outubro de 1867. Ele morreu de gota e de um coágulo sanguíneo. Hove foi sepultado no Greenwood Cemetery, em Brooklyn, Nova York. Sua segunda esposa, Rose Halliday, falecida em 10 de outubro de 1890, é enterrada junto com ele. Singer e Hove eram multimilionários.